bem-vindo, bem-vinda. Mais uma oportunidade, reunião de trabalho mensal, Grêmio Estudantil Paulista, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Eu sou o professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino da região de Mojimirim, e ocupo a pasta do Grêmio Estudantil. Estou professor especialista de currículo nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Aqui nós emprestamos a reflexão para poder, com os colegiados escolares, gremistas estudantis, representações de salas, líderes de clube, líderes de turma, estar em consonância com a agenda da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e também com as ações da Diretoria de Ensino região de Mojimirim. Eu tenho aqui a minha profunda admiração à nossa dirigente regional de ensino, a professora Regina Nava Santos de Araújo, ao meu supervisor Hendrique, que também ocupa essa mesma pasta, e me dão a oportunidade de confeccionar aqui um bate-papo, um diálogo, e também na pretensão de tratar da agenda do segundo semestre. Vamos aqui fazer uma explanação a respeito das nossas pautas nesse mês de setembro, que virá para o seguinte mês. Então, nós estamos na segunda quinzena, praticamente, do mês de setembro, estamos já caminhando para aquelas análises que terminamos em relação ao primeiro semestre, e agora começamos a pensar um pouco daquilo tudo que vamos tratar em relação ao segundo semestre. Importante saber, importante tratar, que a pauta gremista do segundo semestre, diz respeito à dignidade íntima, trilha antirracista, prevenção à violência contra as mulheres, combate aos preconceitos e discriminações, a convivência escolar e a busca ativa. Essas são as nossas pautas, sabendo que a pauta do Grêmio se desenvolve numa perspectiva de analisar o que nós estamos no segundo semestre, olhando um pouco o que nós já estivemos presentes no primeiro semestre. É importante que o Grêmio faça essa reunião de avaliação, uma vez que o Grêmio reúne um coletivo de personalidades. Esse coletivo de personalidades, ainda nós temos o nosso coordenador de organização escolar, né, que é o COI, é o nosso articulador do Grêmio Estudantil na unidade escolar, e este ano contamos com mais um colaborador que é o paraninfo do Grêmio, né? É aquele professor, aquele professora, né, que sempre nos auxiliou na jornada de pensar as pautas do Grêmio e tudo aquilo que acontece com os colegiados escolares nas nossas unidades escolares. Então, eu vou aqui tentar pensar com todos nós nesse novo formato, é um formato de videoaula, aonde vai um link para as nossas escolas, aonde vai ser disponibilizado a todos nós, e vou me colocar à disposição das interações via ao e-mail institucional marcelo.ferreira@educacau.sp.gov.br. Todos os nossos coordenadores, todos os nossos organizadores de gestão escolar e também a própria organização da escola sabe dos nossos endereçamentos. Então, nesse momento, vamos aqui confeccionando esse pensamento para tratar da pauta que nós temos para o segundo semestre, ao que começa agora setembro, ao que vai ao dezembro, mas também algumas coisas que dizem respeito da pauta que nós já falamos no mês de agosto. Então, no mês de agosto, nós convidamos a pensar, a entender tudo aquilo que está na fundamentação, no conceito, né, da convivência escolar, da busca ativa, no ambiente sociomoral educativo, na promoção da cultura de paz, mas também pensar aqui na relação que nós temos, particularmente nesse momento, de que o Grêmio Estudantil tem que fazer um esforço de entendimento a respeito da avaliação escolar. O Grêmio tem que ser chamado, o Grêmio tem que ser convocado e o próprio Grêmio pode se convocar e também pode procurar as informações do que dizem respeito à questão do rendimento escolar. Nós tivemos agora os conselhos de escola, né? Nós tivemos agora os conselhos de classe. Então, isso proporcionou a uma avaliação interna chegar num número aonde o aluno e a sala de aula se desenvolvem em relação à aprendizagem significativa. Eu chamo de aprendizagem significativa aquilo que tudo que está lá na nossa lida, no nosso cotidiano, e que nós sabemos do eu já sei para o eu não sei. E isso é contínuo. Então, quando eu me coloco aqui
em relação a entender que a escola tem uma meta em relação ao IDESP, em relação ao IDEB, né? São dois institutos de avaliações internas e dois institutos de avaliações externas, e nós devemos ser convocados para poder pensar qual é a meta da escola, como que a escola foi nos últimos 2 anos pandêmicos, como a escola está sendo organizada, das avaliações que tem feito na plataforma CAED. Então, o Grêmio Estudantil, a Coordenação de Organização Escolar, o Paraninfo, né, as lideranças dos clubes juvenis, os líderes de turma, as representações de sala, têm que dialogar com o coletivo de docentes, né? Saber que cada docente representa uma sala e de que nós temos a organização da representação de sala, a principal potência e força do Grêmio Estudantil para poder organizar esse momento de interação e de procurar informação a respeito de como anda a nossa vida escolar. Entender que a escola tem uma meta no IDEB, que é uma meta nacional, mas também tem uma meta no IDESP, que é uma meta do Estado de São Paulo. Nós devemos aqui entender que essas metas dizem respeito a uma curvatura de rendimento escolar que nos classifica em padrão ONU, em padrão mundial de aprendizagem significativa. Então, nós estamos no jogo. E é para esse jogo que nós somos convocados toda vez que aquela folha branca me chega para fazer uma avaliação. E essa avaliação, eu tenho que colocar ali os conteúdos do eu já sei e do eu não sei e procurar ali debater com tudo aquilo que eu tenho aprendido, com tudo aquilo que eu ainda vou buscar no aprendizado. Né? É um momento ainda que, como eu tratava na outra reunião, eu dizia, é possível o agenciamento e o encontro dos nossos docentes com nós alunos, com nós coletivos escolares e procurar o refinamento e a sintonia da nossa nota, da nossa condição de evolução em relação às qualidades que obtive em relação àquela avaliação. Então, esse desafio eu faço comigo mesmo, estamos fazendo conosco, para poder pensar uma escola onde o coletivo gremista, onde o coletivo de estudantes, que são representantes dos gremistas, vão lá debater com a organização da escola, a gestão escolar, e pensar e depois proclamar a todos nós alunos a entender o que são essas metas do nacional e do estado de São Paulo. Então, olhar para essa comunidade aprendente, né, que é a engenharia de realização na reunião humana, de se pensar essas possibilidades, são momentos fantásticos de todos nós. E é nesse momento fantástico que eu quero convidar aqui o Grêmio Estudantil a estar pensando essas possibilidades e dizer que esse é o momento mais propício, né? Existe a todo momento, a todo instante, é lançado para nós na plataforma CAED algumas avaliações e algumas sequências didáticas, né? Entender que esse exercício, que essa avaliação diz respeito a uma busca de melhoria de resultado que qualifica o eu e a nossa sala e a nossa escola, diz respeito a quando anda a nossa vida na escolarização. E a escolarização humana é para sempre. Então, nesse momento dessa viagem que estamos na nossa unidade escolar, quero convidar aqui ao Grêmio Estudantil a dar teu salve, a dar teu papo. A partir do momento que o Grêmio Estudantil torna aprendido que a escola tem uma meta, que a escola tem um índice a ser procurado, nós vamos fazer do nosso compromisso do dia a dia, diante do conteúdo, do tema, da disciplina, aquilo que melhor podemos fazer lá na avaliação. Então, esse é um momento aonde nós devemos entender que o trabalho do Grêmio, além das nossas pautas, que estão em andamento, né? Eu sei que muito bem, nós temos aí mês de outubro, fantástico. Olha! Aê, danado! Ou seja, vai chegar a questão do Dia das Crianças, muitas das nossas escolas organizam jogos escolares, gincanas interativas, show de talentos, fantástico, muito fabuloso. O que nós podemos entender e nós pretendemos com essa oportunidade é relacionar aquilo que devemos fazer numa ação de conhecimento do que é uma avaliação interna, que diz respeito aos bimestres, ao mês, né? Avaliação mensal e avaliação bimestral, e das avaliações externas em relação à questão do IDEB e do IDESP, né?
e aquelas avaliações internas dizem respeito também da plataforma CAED, naquele momento em que vou lá para o computador, que vou utilizar o meio digital para ter ali, naquela condicionante daquela avaliação, um momento que podemos entender de tudo aquilo que nos funciona na inteligência humana, e nós somos agenciados no cotidiano da escola. Todo dia é uma nova viagem, é uma nova oportunidade. E é por isso que entender aonde estamos com respeito às avaliações e como vamos é muito interessante, para justamente a gente começar a se perguntar qual a melhor oportunidade ou onde está a melhor oportunidade ou para onde vai as nossas ações em relação a essas oportunidades. Eu estou dizendo aqui da qualificação do ambiente de aprendizagem. Aquilo que acontece comigo, com eu, conosco, com a sala de aula, com a reunião de salas de aula e também com a própria unidade escolar. Pensar que isso tudo que nós estamos fazendo diz respeito a obter do nosso Grêmio Estudantil essa condição, que é fantástico, de dizer que podemos trabalhar sim, a todo momento, a todo instante, organizado com coletivo de pessoas. Eu acabei de falar que o nosso representante de sala é nosso apoiador. Temos que também buscar os nossos apoios nos nossos docentes, no coletivo também escolar, para justamente nos fortalecer, também levar a esse conhecimento do que é avaliação, do que temos nos avaliado, das oportunidades que temos em relação à oportunidade de aprendizagem significativa, também a comunidade de pais, a comunidade do nosso entorno, para nós sermos apoiados e estamos apoiando todos aqueles que são mais necessitados. Ou seja, há grêmios estudantis que organizam comunidades aprendentes no contraturno ou até com mídias digitais para facilitar uma aprendizagem significativa. A própria criação de blogs. Estou aqui fazendo um exemplo. Há blog da matemática, há blog da língua portuguesa, da história, da geografia, das artes, da educação física. Há vários blogs em que nós confeccionamos para aprendizagens significativas da filosofia, da sociologia e de todas as nossas disciplinas, para poder um aluno que compreende a matéria e tem uma qualidade, ele oferece esse serviço, no caso, esse auxílio ao outro colega. Fantástico, sem problema. Vamos à frente, vamos suave na nave. O Grêmio Estudantil é chamado para pensar isso tudo. Então, esse direito à educação, esse direito à qualidade da educação é também pauta gremista, né? Entendendo também que essa pauta gremista, perdão, do direito à educação e do direito à relação, à obtenção dos resultados educacionais na escola, ela é uma condicionante do Grêmio entender que direitos humanos é uma pauta de um guarda-chuva muito maior, que foi chamamento da própria Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para esse ano de 2022. Eu quero recuperar com vocês que essa pauta gremista de direitos humanos, ela é ontem, hoje e à frente ao infinito, para a gente se convocar e a entender da respeitabilidade da cidadania global e do exercício dessa cidadania global. Então, o Grêmio Estudantil, quando nesse momento aprende o que é um índice de escola, aprende o que é a avaliação externa, o que é uma avaliação interna, o que é esse siglário, né? Essas siglas, né? Plataforma CAED, né? O índice no IDESP, o índice no IDEB, ou seja, aprende essas significações através dessas siglas, facilita, inclusive, na nossa comunidade escolar, compreender o que é o método de melhoria de resultado, que a escola senta com o coletivo de docentes, com a supervisão de escola e com também nós do núcleo pedagógico, para poder pensar a quanto anda o nosso projeto de entendimento de aprendizagem significativa, né? E qual o método de melhoria que nós estamos perseguindo como objetivo? Então, a clareza desse siglário, a clareza de entender sobre essas siglas, sobre o que diz respeito a isso que está sendo falado como letras, nós precisamos que o Grêmio Estudantil entenda essa oportunidade para justamente nessa viagem desse ano 2022 a gente consiga
trazer na nossa mochila, na nossa bagagem, grandes coisas que podemos usar o tempo todo. É o desdobramento de trabalho natural do Grêmio, com perdão da palavra. Então, recuperar essa coisa aqui, né, de que esses direitos que são nossos em relação à educação são tão direitos humanos que nós precisamos, além da nossa proteção, da nossa garantia, a respeitabilidade de que nós entendemos que o Grêmio esse ano conta aí na escola para facilitar aqueles temas que diz respeito ao segundo semestre, dignidade íntima, trilha antirracista, prevenção à violência contra as meninas e mulheres, a questão do combate aos preconceitos e discriminações e a busca ativa, diz respeito de todo o Grêmio, mas em particular tem uma comissão de direitos humanos. Essa comissão de direitos humanos é um grupo de 3 a 5 alunos ou 7, que em conjunto com a, a direção gremista vai trabalhar e vai exercer desenvolvimento de projetos na escola. Ou seja, a semana da trilha antirracista, quer seja palestras, quer seja no diálogo, quer seja destacando qual é a melhor significação da nossa reflexão antes da palavra falada, o pensamento de respeito a si próprio e de respeito aos outros, né? O combate em relação a todo tipo de violência, em especial contra as mulheres e meninas, o combate às nossas discriminações e aos preconceitos que muitas das vezes está no nosso passado, mas não deve estar no nosso presente, no nosso futuro. Essa comissão de direito gremista, perdão, de direitos humanos gremistas, ela é parte integrante em essencial para desenvolver esse trabalho, né? Vamos lembrar aqui que direitos humanos diz respeito a muita coisa que foi organizada pelo próprio homem na sua história e diz respeito que nós nascemos livres, iguais em dignidade e também em direitos. Então, entender aqui um pouco nessa reunião que eu estou promovendo, nesse encontro que nós estamos tendo aqui, né, para poder ofertar um pensamento e uma reflexão, é entender que, em especial, o Grêmio vai cuidar de alguma coisa que diz respeito a rendimento escolar, a primeira parte desses 15 minutos que eu já tratei, e, em segundo lugar, as pautas do segundo semestre diz respeito a um guarda-chuva maior, chamado direitos humanos, e que eu estou chamando aqui, né, nesta atenção de que há um grupo dentro do Grêmio Estudantil, que é um coletivo chamado Comissão de Direitos Humanos, que pensa esses direitos, né? Os direitos de proteção, de garantia e de respeitabilidade em relação ao humano. Então, assegurar e lutar para que nada possa, na violência, nada possa, na privação de liberdade, nada possa se atentar contra a vida, são condições e fundamentos dos direitos humanos. E é por isso que nós, Grêmio Estudantil, devemos fazer resultado e ofertar o pensamento que é edificante, aquilo que se constrói em relação à liberdade, a respeito, em relação à segurança, como por exemplo, né? Pensar a questão das ações sociais que todo o Grêmio Estudantil faz brilhantemente, né? Quer seja aquela agora em relação à questão do agasalho, perdão, e também a questão dos alimentos, ou seja, o agasalho em relação ao frio e o alimento em relação àqueles que precisam de papar, precisam estar se alimentando, não só na alma, mas também na vida. Então, esse momento de doação, esse momento de organização, para que nós possamos, com uma ação social, convencer a nossa escola, convencer o entorno escolar, ter lá o valor solidário, ou ter as equipes que vão nos comércios vizinhos, ou até mesmo passando pelo bairro da nossa escola, ou até mesmo buscando no comércio das nossas cidades, são momentos pelos quais nós dizemos, somos Grêmio Estudantil, estamos aqui praticando uma atividade em uma ação social. E depois a entrega e o benefício dessa ação, dessa atividade,
fazer o registro através da foto, do vídeo. Isso tudo vai para a rede da escola, isso tudo vai para os nossos grupos, para facilitar, inclusive para poder dar visual para todos aqueles que tiveram oportunidade de doar um item, ou 1 quilo, ou 1 litro na alimentação que é pertinente à própria ação social. É fantástico. Lembrar que toda essa forma de compreender de que nós precisamos assegurar direitos humanos é uma forma de tentar entender e de tentar proporcionar significação e conhecimento. E ao fazer uso dessa significação, nós queremos procurar compreender da modernidade, né, do contemporâneo, entender e estudar sobre as nossas declarações dos direitos humanos, que eu há muito aqui nesse espaço já venho tratando, mas gosto de rememorar sempre o nosso artigo 1º, né? Somos iguais em dignidade, nos direitos e nascemos livres para agir com fraternidade. O nosso 2º artigo complementa e vai mais além, né? Diz respeito do direito e da liberdade, sem distinção de raça, cor, religiosidade, opinião política ou riqueza. Então, pensar a questão dos direitos humanos é ofertar uma possibilidade de entender que respeito e compreensão a todo tempo, o tempo todo, no educar em ação nos faz muito bem. Então, se nós consigamos nas nossas escolas que as nossas ações na pauta do 2º semestre olhem lá para aqueles itens que eu já venho dizendo aqui e volto a repeti-los. A questão do dignidade íntima, a questão da trilha antirracista, prevenção contra a violência às mulheres e meninas, a questão da busca ativa e da questão da convivência e combate ao preconceito e discriminações, são ações que dizem respeito a esse exercício que eu vos tenho dito, em relação aos direitos humanos. Isso tudo nos ocupa a pensar em relação à dignidade humana. Aquilo que é valor moral ontem, para amanhã e sempre. Então, pensar, né, que nós devemos, no tempo atual, ofertar a todos nós, seres humanos, a relação de que é possível conviver e viver na respeitabilidade, é sempre um fundamental condicionante para as nossas vidas. Então, compreender que, dentre todas aquelas situações que nos são favoráveis, né, que nos são auxiliares na educação, nós devemos aqui premiar o Grêmio Estudantil na execução desses pressupostos confeccionados aqui para essa reunião de trabalho. Então, quero sim, com vocês, praticamente nesse bate-papo, nessa videoaula, entender de que uma letra de uma música é muito inspiradora para a gente conceituar tudo isso que nós falamos, né? O compositor é o Luiz Gonzaga Júnior, ela é de 1988, né? Ele é reconhecido como Gonzaguinha, e a música ela é o próprio verbo, né? E a gente é valer o nosso amor, a gente é valer o nosso suor, a gente é valer o nosso humor. É valer o que quer do bom e do melhor, que quer carinho e atenção. É a gente que quer calor no coração e a gente que quer suar mais de prazer. É a gente que quer ter mais saúde, é a gente que quer viver a liberdade, é a gente que quer viver felicidade. E ele termina a letra da música. É a gente que quer viver o pleno direito, a gente que quer viver todo o respeito, a gente que quer viver uma nação, a gente que quer ser um cidadão. Olha a beleza da poesia do Gonzaguinha quando traz para nós essa oportunidade de pensar essas pautas que estão para o 2º semestre. Então, eu, professor Marcelo Ferreira, vou terminar essa nossa jornada dessa reunião de trabalho mensal com essa breve orientação, que justamente nos permite a entender quais são as possibilidades de trabalho do Grêmio Estudantil,
aguardando aqui sim, entendendo que todas essas nossas práticas, elas são confeccionadas, nós temos alguns canais que podemos agenciar e nos encontrar, geralmente pelo meu e-mail, como eu já tenho dito, marcelo.ferreira@educacau.sp.gov.br, ou também nós temos através do COI, né, que é o coordenador de organização escolar, o acesso a um grupo do WhatsApp de Grêmio Estudantil Paulista da Diretoria de Ensino. Então, todas essas boas práticas nós vamos nos confeccionando. Eu me coloco aqui em sempre ou estar em loco na escola, na unidade escolar, ou me colocar aqui nas reuniões em relação às lives, agora direcionada às unidades escolares mais precisamente, porque a modelagem nesse momento de agosto até o outubro nos permite esta videoaula e me coloco à disposição aqui de pensar todas essas pautas, né? A grandiosidade desse momento, eu vou aqui me gastar um tempo em relação que eu deixei em especial para falar do Busca Ativa. O Busca Ativa diz respeito a uma situação muito interessante. Todos nós, há 2 anos, estamos ainda no estado pandêmico. Vamos aqui agradecer a inteligência da vacinação. Agradecer recentemente que nós tivemos a participação do concurso Vozes pela Igualdade, né? Nós tivemos 2 unidades escolares, os parabéns a todas as unidades escolares que fizeram belíssimas músicas em belíssimos trabalhos. Essas unidades escolares que eu agora aqui os apresento já cumprimentando Elvira Santos de Oliveira, Itapira, e também a Escola Alberto Velloni, Conchal. Essas 2 representações estão na fase estadual desse concurso de música. Ou seja, entender que nesse estado pandêmico, eu estou citando aqui o estado pandêmico, no Busca Ativa, porque o tema do concurso Vozes foi a vacinação. Com muita sabedoria e inteligência, estamos vacinados e desenvolveremos sintomas, mas não mais o adoentado de ser acamado ou precisar dos respiradores, ou pior ainda, perdemos a nossa vitalidade. Então, vamos aqui no busca ativa do estado pandêmico, que ainda estamos, né? Entender que aquele colega que já não tem mais assiduidade, ou seja, começou a ter alguma falta, a preocupação, a ocupação em estar ligando, em estar perguntando, ou até mesmo ir à casa desse colega com o que falta em relação a uma matéria, uma disciplina, um conteúdo, né? Trazer informações à escola. Olha, ele não veio hoje, teve uma diversidade, uma consulta médica, um familiar precisou de um auxílio. São infinidades, mas diz respeito a uma pergunta que é muito interessante: como vai você? Né? Então, o busca ativa, eu entendo que as equipes escolares, os colegiados escolares, o Grêmio Estudantil, pode fazê-lo e fez e vai continuar fazendo muito bem feito. Ou seja, olhar para o mapa de escola e verificar os nossos alunos faltantes, não se perguntar quais são as situações, mas poder levar eles. Olha, na nossa pegada, nós temos temas e conteúdos a respeito de ações e atividades da nossa escola. Eu posso estar trazendo para você algumas atividades, posso conversar com alguns professores? Ou você quer que eu peça para alguém da direção estar ligando para você, ou estar conversando com todos nós? Vamos marcar uma reunião, nem que for online. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, nossa primeira pergunta é aquela pergunta que diz respeito ao acolhimento, né? É a primeira pergunta dizer assim, além de como vai você, o que faço eu para poder nos beneficiar? Porque você faz parte do nosso jogo, você faz parte da nossa escola, você faz parte da nossa vida. Então, isso é muito importante a gente pensar nessa relação, porque através dessa presença, nós estamos voltando, né, para o cotidiano das nossas vidas. Ou seja, o cotidiano das nossas vidas é a sala de aula, é ainda a nossa carteira, é ainda um local dentro de 4 paredes para depois ir para um pátio, para depois ir para uma quadra ou para um auditório, ou seja, mas eu ainda vou estar dentro do prédio escolar na educação Paulo Freire. Todos para dentro da escola são e estão educadores e vamos nos educar para a vida toda. Belíssimo.
Então, esse entendimento do busca ativa, nesse acolhimento, na convivência pacífica, na respeitabilidade. Lembra que eu falei do guarda-chuva maior, que é a questão dos direitos humanos? Eu falei desse guarda-chuva, falei de significações e conceituações para poder facilitar o trabalho que nós vamos ter de fazer uma roda de conversa, um bate-papo, a criação de algum blog, né, a criação de algum canal de comunicação de multimeias e multimídias que nós podemos fazer do nosso presente o nosso melhor. Eu quero dizer a vocês também, aos nossos gremistas da Antis, ao nosso coordenador de organização escolar e ao nosso Paraninfo, que esta formação também acompanha um PowerPoint, né, que vai juntamente com o link para as nossas unidades escolares, para justamente facilitar que essa multiplicabilidade e que essa replicabilidade aconteça em relação aos nossos temas e conteúdos. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a vida de todos nós que aqui estamos no estado pandêmico, sempre aquela reverência aos mortos pela Covid-19, aos familiares enlutados, dizer os nossos profundos sentimentos e também dizer que, nesse momento, a inteligência nos salva a nossa vida. Das nossas seguranças, procurar na convivência, nos direitos e nossos deveres em relação à cidadania global. O pensamento que me edifica em mim edifica no outro. E é assim que nós nos conhecemos e nos reconhecemos. Nos mundos que são agora para o infinito, naquilo que nós podemos fazer de melhor. Solidariedade, fraternidade, caridade, tudo aquilo que nos engrandece na soberania, né? Na seriedade e na serenidade, né? E que assim seja a todo sempre. Me coloco à disposição para professor, Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino, região de Mojimirim. Nós estamos aqui à disposição de todos vocês. Um grande abraço e até lá!